Capítulo 3. Dos contratos. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Parágrafo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta que se vinculam. Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam, inciso 1º, o objeto e seus elementos característicos. Inciso 2º, o regime de execução ou a forma de fornecimento. Inciso 3º, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Inciso 4º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. Inciso 5º. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Inciso 6º. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. Inciso 7º. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Inciso 8º. Os casos de rescisão. Inciso 9º. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 desta lei. Inciso 10. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Inciso 11. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. Inciso 12. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. Inciso 13. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que o declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no parágrafo 6º do artigo 32 desta lei. Parágrafo 3º. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1º. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Inciso 2º. Seguro-garantia. Inciso 3º. Fiança bancária.
Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Parágrafo 5º. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Artigo 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Inciso 1º. Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Inciso 2º. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Ao aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato. Inciso 5º. As hipóteses previstas nos inciso 9, inciso 19, 28 e 31 do artigo 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Parágrafo 1º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico e financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo. Inciso 1º. Alteração do projeto ou especificações, pela administração. Inciso 2º. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Inciso 3º. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. Inciso 4º. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei. Inciso 5º. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. Inciso 6º. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Parágrafo 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Parágrafo 3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 2º do caput deste artigo poderá ser prorrogada por até 12 meses. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de: inciso 1º. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Inciso 2º. Rescindi-los,
unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1º do artigo 79 desta lei. Inciso 3º. Fiscalizar-lhes a execução. Inciso 4º. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Inciso 5º. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.